igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro do Novo Testamento, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. O texto que nós iremos ler encontra-se no capítulo de número 8. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo 1 ao versículo de número 4. Enquanto você localiza o texto sagrado na sua Bíblia, eu gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Ele nos concede para podermos falar acerca da sua palavra. A Deus eu tributo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvo a Ele por essa grandiosa oportunidade que Ele tem nos concedido. Também gostaria de agradecer o convite. Pastor Jefferson, muito obrigado pelo convite. Sempre é uma honra poder estar com todos vocês aqui neste templo e poder compartilhar algo da parte de Deus para os vossos corações. Que a mão de Deus permaneça estendida sobre a vida de cada um de vocês. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, o seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: eu quero, fique limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou na lei para vos servir de testemunho. Glórias a Deus. Se você puder, se você quiser, feche seus olhos, mesmo sentado no seu banco, incline sua cabeça e ore comigo rapidamente em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento a tua igreja, a tua noiva, encontra-se reunida para ouvir a tua voz. Fala, Senhor, ao nosso coração através da tua palavra. Que a tua palavra nessa noite, meu Deus, ela venha ser remédio para sarar feridas. Que a tua palavra nessa noite venha ser bálsamo para aquele que estava aflito. Que a tua palavra refrigere a alma daquele que estava cansado. Que a tua palavra seja pão que mate a fome do faminto. Que a tua palavra, meu Deus, seja força para aquele que estava fraco. Que a tua palavra, meu Deus, levante aquele que estava caído. Que a tua palavra prospere no propósito que ela está sendo enviada aos nossos corações. É assim que nós te oramos. E é por isso que desde já, todos nós já te agradecemos, dizendo amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, o texto sagrado que nós acabamos de ler relata um poderoso milagre operado pelo Senhor Jesus. Eu digo poderoso milagre não porque eu estou enaltecendo este milagre dos demais operados pelo Senhor Jesus Cristo,
mas eu me refiro a este milagre como um poderoso milagre, porque se nós olharmos para esse texto, se nós olharmos para esse milagre, pela perspectiva, pelo ponto de vista dos judeus e dos primeiros leitores desse texto no Oriente Médio, nós vamos entender que estamos diante de um milagre que só Deus poderia fazer. A lepra, segundo a crença judaica, era uma enfermidade maldita que somente Deus poderia curar. Um comentarista bíblico chamado de Matthew Henry, ele vai nos dizer que só Deus era capaz de curar a lepra. Por quê? Porque os judeus criam que a lepra, ela era uma praga enviada pelo próprio Deus, como punição ao pecado do homem. Se nós folhearmos as páginas do Antigo Testamento, nós vamos perceber isso. Deus feriu Asa com a lepra. Deus curou a lepra de Naamã. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Miriam foi amaldiçoada por Deus com lepra, e o próprio Deus a curou. Nós vemos em Êxodo que quando Deus dá uma lista de sinais para Moisés operar diante de Faraó, o último sinal que Deus dá a Moisés, ele diz da seguinte maneira: coloque a tua mão sobre o teu peito, e Moisés a coloca. Ele diz: agora tira. Quando Moisés tira a mão, ele percebe que a mão estava leprosa. Aí Deus diz: agora mete de novo a tua mão no teu peito, e ele assim faz. E quando ele tira a mão do seu peito novamente, a lepra tinha se dissipado da sua mão. E Deus vai dizer: se o faraó não acreditar nos outros sinais que eu te mandei fazer, com certeza ele vai acreditar nesse. Porque ele sabia que a crença que estava intrinsecamente ligada com a mente de todos os antigos, no Antigo Testamento, era que a lepra era uma doença que somente Deus curava. Então nós estamos aqui diante de um poderoso milagre, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai curar um homem acometido de lepra. O interessante, amados irmãos, é que este milagre ele acontece logo depois do Sermão do Monte. Se você olhar para o capítulo 5 e o versículo de número 1, você vai ver que no capítulo 5, verso 1, Jesus sobe no monte para pregar. E quando Jesus ele sobe no monte para pregar, ele vai ficar naquele monte todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7. E o versículo 1 do capítulo 8 inicia com a expressão: e descendo Jesus do monte. Perceba que todos aqueles que estavam em cima do monte ouvindo Jesus falar, quando desceram do monte, a primeira coisa que eles viram foi a operação de um grandioso milagre. Por quê? Porque aquele que senta para ouvir Jesus falar, é garantido que após ouvir a palavra ministrada por ele, viverá poderosos milagres. Viverá poderosos milagres. Só tem milagre da mão de Deus aquele que senta para ouvir a palavra. Só tem milagre da mão de Deus aquele que dá ouvidos à palavra. Só tem milagre de Deus aquele que respeita, aquele que vive, aquele que crê na palavra. Olha só o que um grande intérprete da fé cristã, ele citou em um dos seus livros, Fritz Heinecker. Ele vai nos dizer que convinha que o maior sermão já pregado por um homem deveria ser sucedido por um poderoso milagre que viesse provar que o pregador daquele sermão era filho de Deus. Voltando aqui para o texto. O texto sagrado está nos falando acerca de um homem
que tinha sido acometido por lepra. Eu disse que, segundo o Antigo Testamento, a lepra, ela não era uma doença comum. A lepra no Antigo Testamento, ela era considerada como uma praga. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Levíticos, no capítulo de número 13 e no capítulo de número 14, nós vamos perceber que está escrito as leis concernentes à praga da lepra, porque os judeus consideravam essa doença como uma praga. Os judeus consideravam essa doença como uma maldição. E o capítulo de número 13 do livro de Levítico vai nos dizer como era a vida de um homem acometido pela praga da lepra. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, em Levítico capítulo de número 13, versículo de número 3, que um homem, quando era acometido pela lepra, ele era considerado pela sociedade como um homem imundo. A Bíblia Sagrada nos diz em Levítico capítulo 13, versículo de número 3, que um homem acometido pela lepra, ele era considerado imundo. Um escritor chamado de Spru, ele vai nos dizer o seguinte, que a lepra era a única enfermidade do mundo antigo que não envolvia apenas um diagnóstico médico, mas ela também envolvia um parecer religioso e eclesiástico. Olha só o que Spru está nos dizendo. Ele estava nos dizendo que um homem, quando estava diagnosticado com lepra, não era apenas um médico que dava a sentença dizendo que ele era leproso, mas também um sacerdote iria dar um parecer religioso dizendo: você está imundo por conta da sua lepra, você não pode entrar dentro do templo. Por causa da sua lepra, você não pode mais visitar a sinagoga. Por causa da sua lepra, você não pode mais entrar dentro da sua casa. Por causa da sua lepra, você não pode mais tocar a sua esposa, nem a sua esposa poderá tocar você. Se caso você tiver filhos, mas for acometido pela lepra, o seu filho não pode te abraçar, nem você pode abraçar a ele. E se você tiver amigos, você não vai poder mais visitá-los. Por quê? Porque a lepra não vai deixar. A lepra não vai deixar você mais viver em sociedade. A lepra não vai mais deixar você exercer as suas funções religiosas. A lepra não vai permitir nem mesmo que você ande nas ruas da sua cidade. Por quê? Porque a lei dizia que um homem acometido de lepra era imundo. E tinha mais: quem tocasse nele também se tornaria imundo. Quem tocasse onde ele estivesse sentado também se tornaria imundo. Em Levítico capítulo 13, versículo de número 45 e versículo de número 46, a Bíblia Sagrada vai nos dizer algo que vai agravar muito mais a situação desse leproso. Olha só o que o texto sagrado nos diz: as roupas dele eram consideradas imundas. Tudo aquilo que a sua roupa tocasse ficaria impuro cerimonialmente. Aquele homem deveria andar fora dos muros da sua cidade. O seu lábio superior deveria ser coberto, para que ninguém avistasse as suas chagas, para que ninguém avistasse as suas feridas. E ele deveria clamar em voz alta quando alguém se aproximasse, dizendo: não se aproxima de mim, porque eu sou imundo. Não chega perto de mim, porque eu sou imundo. E no versículo de número 46, a sentença do leproso vai sair dizendo: e ele estará condenado a viver só. Essa era a vida do leproso. Um homem com uma doença que tinha um diagnóstico médico e também tinha um parecer religioso. Um homem acometido por uma doença que lhe excluía da sociedade. Ele era extirpado do arraial. Ele era posto para fora dos muros da sua cidade e era condenado a viver em um lugar chamado de leprosário. Agora, quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler, quando nós prestamos atenção no que o texto nos diz, nós vamos ver que existe um agravante para esse leproso.
Por quê? Porque no versículo 5 nos diz que Jesus subiu ao monte. No capítulo 1, do versículo 5, a Bíblia nos diz que Jesus subiu o monte. Olha só, a lei por si só já afastava o leproso de Jesus. Porque quando Jesus sobe para o monte para pregar, Jesus vai dirigir um culto em cima daquele monte. E apesar de toda a debilidade física daquele leproso, apesar de todas as proibições prescritas na lei, ainda havia o fator do distanciamento. Jesus estava lá em cima e o leproso estava lá embaixo. Jesus estava no alto e o leproso estava embaixo. Jesus estava no monte e o leproso estava no vale. Talvez o leproso tivesse até o desejo no seu coração de subir ao monte, mas a sua doença dizia não. Talvez o leproso tivesse até o interesse de ouvir a mensagem, mas a lepra dizia não. E até se ele quisesse subir, ele não podia subir. Por quê? Porque a doença tornava o seu corpo frágil e debilitado. Mas o texto que nós lemos inicia-se com a expressão: e descendo Jesus do monte. Mas o texto que nós lemos se inicia com a expressão: e descendo Jesus do monte. Quando eu estudei esse texto na língua que ele foi escrita, eu descobri que a palavra descer no grego é katabaino. E uma das traduções dessa palavra na nossa língua quer dizer se aproximar daquele que não pode subir. Se aproximar daquele que não pode subir. Quando Jesus Cristo está descendo o monte, ele está usando o verbo katabaino, dizendo: já que o leproso não pode subir por causa da lepra, eu desço para visitar o leproso. Já que a lei não permite que o leproso suba para o monte, eu vou até o vale para visitar o leproso. Já que a lei impede que ele suba e a sua doença tirou todo o seu vigor, tirou toda a sua força, tirou toda a sua perspectiva de vida, já que a lepra impede ele de subir, não tem problema, porque a lepra não vai me impedir de descer. Já que a lepra o impede de subir, ela não tem problema, porque ela não vai impedir que eu desça. Jesus Cristo está quebrando a barreira do distanciamento. A lepra impedia que o leproso chegasse até ele, mas a lepra não impediu que Jesus Cristo fosse até aquele leproso. Eu quero usar o texto sagrado para profetizar sobre a tua vida nessa noite. Talvez existam pessoas da tua família que estão afastadas de Jesus, porque uma coisa está distanciando ela da presença de Deus. Mas eu estou aqui como um profeta nessa noite para te dizer: eu não sei o que está afastando o teu filho de Jesus. Talvez a prostituição tenha afastado o teu filho de Jesus, mas a prostituição não vai afastar Jesus do teu filho. Talvez a cachaça tenha impedido o teu marido de ir até Jesus, mas eu profetizo que a cachaça não vai ter poder suficiente para impedir Jesus de ir até o teu marido. Ele está te dizendo nessa noite: eu nesse momento quebro a barreira do distanciamento. Tudo aquilo que estava te afastando da minha presença vai ser quebrado hoje, porque eu me aproximo daquele que não pode subir. Eu me aproximo. Jesus vai se aproximar de quem não pode subir. Jesus vai visitar aquele que não pode caminhar. Jesus vai mover o impossível para dar vitória à tua família. Só quem acredita no que eu estou pregando aqui, Jesus está dizendo: eu irei me aproximar. A lepra diz: não tem problema, eu me aproximo. A lepra não deixa, não tem problema, eu me aproximo. O pecado está afastando, não tem problema, eu me aproximo. Jesus está dizendo: as amizades estão afastando, não tem problema, eu me aproximo, porque eu me aproximarei
daqueles que não podem subir. Jesus desceu do monte. E a Bíblia Sagrada nos diz, no versículo de número 2: e eis que veio um leproso. Capítulo 8, versículo 2 diz: e eis que veio um leproso. Se você fizer o contraste com Lucas 5, Lucas 5, versículo 12, você vai ver que Lucas não chama esse homem de leproso. Lucas não chama esse homem de leproso. Mateus escreve dizendo: eis que veio um leproso. Mas olha a expressão que Lucas usa no capítulo 5, versículo 12: um homem cheio de lepra. Qual é a diferença, pregador? Sabe qual é a diferença? Mateus era publicano, Lucas era médico. Mateus era publicano, Lucas era médico. Quando Lucas diz um homem cheio de lepra, Lucas está diagnosticando a doença daquele homem. Olha o que Lucas está dizendo: a sua causa era perdida, o corpo estava cheio de lepra, o seu problema não tinha resolução. Por quê? O corpo estava cheio de lepra. Nenhum médico na face da terra podia curar aquele homem. Por quê? O corpo estava cheio de lepra. Nem todo o dinheiro do mundo poderia resolver o problema daquele homem. Por quê? O corpo estava cheio de lepra. E o que quer dizer o corpo está cheio de lepra? Ele estava vivendo o estado terminal daquela doença. Toda a carne do seu corpo estava branca. As feridas que estavam sobre a sua carne não se fechavam mais. Ele fedia. Talvez algum dos seus membros, como a ponta dos dedos, já tinham caído. A cartilagem dos seus ossos já não funcionava como antes. Todo o pelo do seu corpo tinha caído. Por quê? Porque o corpo estava cheio de lepra. Agora, o que me maravilha, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. O que me maravilha, Marcos, no capítulo de número 1, no versículo de número 40, relatando a cura desse leproso, vai nos dizer que ele se prostrou. Vai nos dizer que ele se aproximou e se ajoelhou. O meu corpo está cheio de lepra, mas eu me ajoelho. O meu corpo está cheio de lepra, mas eu te adoro. O meu corpo está cheio de lepra, mas eu me prostro na tua presença. O meu corpo estava cheio de lepra, mas eu continuo dizendo que tu és santo. O meu corpo está cheio de lepra, mas eu continuo te adorando, eu continuo te exaltando. Essa lepra não vai interromper minha adoração, essa luta não vai calar a minha voz, essa tristeza, esse desânimo não vai me impedir de adorar. Ele adorou a Deus, mesmo seu problema não tendo mais solução. Se existe alguém no Novo Testamento que não tinha direito lógico de adorar a Deus, era esse leproso. Porque eu não tenho mais casa, porque eu não tenho mais saúde, porque nem na sinagoga eu posso entrar, porque nem o templo eu posso visitar, porque nem uma oferta, se eu quiser dar, eu posso mais, porque eu não tenho mais amigos, porque tudo está dando errado na minha vida. Se tem um homem com direitos lógicos de não render adoração a Deus, é esse leproso.
mas Ele está nos dando uma aula de como ser um verdadeiro adorador. Tudo está dando errado, tudo está indo por água abaixo, todos os meus planos estão sendo destruídos, mas não tem problema. Eu adoro a eles, eu adoro a eles, eu adoro a eles, eu adoro a eles. Eu te convido a adorar como esse leproso. Levanta as tuas duas mãos para o céu, abre a tua boca. Se você for batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas agora. Dar a Ele o que é dele. Ele é digno de toda adoração. Louve e exalte ao nome do Senhor. Agora olha só a adoração desse leproso. Senhor, eu já me ajoelhei, eu já me prostrei, eu já te adorei, eu já me aproximei. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Tem duas coisas aqui. Primeiro, a expressão quiseres no grego é transliterando para o português, T-H-E, acento no E, L-O, telo. Quiseres. E essa expressão no grego, ela denota uma adoração incondicional. Como se aquele leproso estivesse dizendo: se o Senhor quiser dar, o Senhor dá. Mas se o Senhor não quiser dar, não precisa dar. Eu continuo adorando do mesmo jeito. Se o Senhor quiser abrir a porta, o Senhor pode abrir a porta. Mas se o Senhor não quiser abrir a porta, não tem problema, eu adoro do mesmo jeito. Se o Senhor quiser curar a enfermidade, o Senhor cura a enfermidade. Mas se o Senhor não quiser curar, eu te adoro do mesmo jeito. Nem que eu morra, eu continuarei adorando. Só quem pode adorar a Ele, levanta a mão, abre a boca e dá glória ao nome de Jesus. Eu não te adoro pelo que o Senhor faz. Eu não te adoro pelo que o Senhor me dá. Eu não te adoro pelo que o Senhor tem. Eu não te adoro pelo que o Senhor pode me oferecer. Eu não te adoro pela porta que o Senhor abre. Eu não te adoro porque o Senhor visitou a minha causa. Eu te adoro pelo que o Senhor é. 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 O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A adoração deste leproso, ela está intrinsecamente ligada com a oração de Abacuque, no capítulo 3, versículo da número 16, 17 e 18, aonde Abacuque diz: ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, ainda que não haja mais alimento no campo, ainda que eu tenha perdido tudo, não tem problema, todavia eu adorarei, todavia eu exultarei ao Deus da minha salvação. Só quem pode adorar a Ele, louva e exalte ao nome do Senhor. Segundo ponto da adoração do leproso. Primeiro, adoração incondicional, que vem do grego telo. Segundo, o leproso aqui está reconhecendo a soberania do Filho de Deus. Por quê? Porque o médico dizia: não tem cura. Mas ele disse: se tu quiseres. Por quê? Porque o sacerdote dizia: imundo. Mas Jesus estava dizendo, mas ele disse para Jesus: se tu quiseres. Olha o que é que ele está dizendo. Está todo mundo dizendo que não tem mais jeito. Está todo mundo dizendo que não tem cura. Está todo mundo dizendo
dizendo que eu estou vivendo os últimos dias. Está todo mundo dizendo que eu vou morrer. Está todo mundo dizendo que não vai mais dar certo. Está todo mundo pedindo para mim crescer, para mim esquecer, para mim perder as esperanças. Mas eu vou aproveitar que eu estou perto de Jesus aqui. E eu vou te dizer, o mundo pode dizer que não tem jeito, mas eu vim aqui para te dizer, se tu quiser, o Senhor pode. 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 Levanta a tua mão direita para receber essa palavra profética que eu vou lançar agora sobre a tua vida. Jesus querendo, meu amigo, não me importa quem não queira. Jesus querendo, meu amigo, não me importa que o diabo não queira. Jesus querendo, não me importa que teu marido não queira. Jesus querendo, não me importa que teu patrão não queira. Jesus querendo, não me importa que teu encarregado não queira. Porque se ele quiser, ele pode. Ele pode, ele pode. Ele é soberano. Quem pode adorar, 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 quem pode encher essa casa de oração, de adoração, quem pode encher esse lugar de glória, quem pode encher esse lugar de aleluia. Aproveita que Jesus está aqui e adore ao nome dele. Se tu queres, se tu quiseres, o Senhor pode. 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 O homem não pode, mas o Senhor pode. O advogado não pode, mas o Senhor pode. O médico não pode, mas o Senhor pode. O sacerdote não pode, mas o Senhor pode. O pastor não pode, mas o Senhor pode. Os obreiros não podem, mas o Senhor pode. A minha família não pode, mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode. Aleluia. Andarabaia, candarare, pialavaçu, miando colamando, comandaraba, candaraias. Versículo 3. E Jesus estendendo a mão, Jesus estendendo a mão, o tocou. Aqui tem um problema, irmão. Leproso não pode ser tocado. Jesus estendendo a mão, tocou. Leproso não pode ser tocado. Não pode. A lei de Moisés: tocar no imundo se torna imundo. Se existisse um puro e um imundo, e o puro tocasse no imundo, a soma ia ser a seguinte: seria igual a dois imundos. Porém aqui, oh aleluia, aqui o negócio vai inverter. Quando Jesus toca, ao invés da soma igualar dois imundos, não é mais dois imundos não. Aqui no texto vai ser dois puros. Por quê? Porque não é a imundície do leproso que passa para Jesus, é a pureza de Jesus que passa para o leproso. Só quem pode adorar a Ele aqui, só quem pode adorar a Ele aqui, Ele pode fazer. Jesus aqui está quebrando o protocolo da lei. Jesus está quebrando o protocolo da lei. Jesus vai quebrar o protocolo da lei dos homens para dar vitória a filho dele aqui.
Jesus vai quebrar protocolo da lei dos homens para dar vitória a filho dele aqui. Jesus está dizendo: o juiz pode ter assinado, mas quem dar a última palavra sou eu. O advogado pode ter dado causa perdida, mas Jesus está dizendo: a última palavra quem dá sou eu. A última palavra quem dá sou eu. Só quem recebe, adore ao nome do Senhor. Ele quebrou o protocolo da lei. Quebrou. Aqui Jesus está mostrando a superioridade da graça. Jesus estava dizendo assim: ó, vocês conhecem de leis, mas eu desci para ensinar a graça. Até hoje você se alimentou com lei. Até hoje você se empanturrou com lei. Até hoje você encheu a barriga com lei. Até hoje você quase que vomitava letras pela boca de tanta lei que vocês estudaram e aprenderam. Mas eu desci do monte para mostrar a superioridade da graça, da graça, da graça, da graça, da graça, da graça. Eu só vou parar quando tu estiver adorando. Da graça, da graça, da graça. Olha só a superioridade da graça. A lei dizia para o leproso, a lei excluía o leproso, a lei expulsava o leproso, a lei mandava o leproso para longe. Por quê? Porque a lei exclui, mas a graça inclui. Jesus toca, Jesus toca, Jesus toca, Jesus toca. Ele se aproxima descendo do monte. Ele está dizendo: enquanto a lei que excluía leproso, eu estou vindo com a graça para te tocar. Eu estou vindo com a graça para te abraçar. Eu estou descendo do monte com a graça para te envolver. A lei dizia para um homem cego de nascença: foi os seus pais que pecaram, mas veio Jesus com a graça dizendo: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: que eu veja. E Jesus diz: seja feita conforme a tua fé. A lei dizia para a mulher apanhada em ato de adultério: apedreja. Mas veio Jesus com a graça dizendo: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. A lei dizia para um homem doente que ele tinha pecado, mas Jesus veio com a graça trazendo a cura. Jesus veio com a graça trazendo a cura. Jesus veio com a graça que aproxima o homem da presença de Deus. Tocou, dizendo: quero. O leproso disse: se tu quiseres. Jesus respondeu: eu quero. Tem crentes aqui que orou: se tu quiseres. Jesus está dizendo: eu quero. Eu quero. Eu quero. Teve crente que orou aqui, ó, conforme a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Mas ele está dizendo: eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu vou abrir a porta. Eu quero. Eu vou curar a enfermidade. Eu quero. Eu vou entrar dentro da tua casa com salvação. Eu quero. Eu vou te abençoar no meio dessa crise. Eu quero. Eu vou levantar o que estava caído. Eu quero. Eu vou salvar o que estava perdido. Eu quero. Eu vou exaltar você na terra. Eu quero. Eu vou cumprir todas as promessas que eu te fiz. Eu quero. Eu irei atender tua oração, porque eu quero. Eu quero. Ryan Wayne Wisby, ele vai dizer que eu nunca vi Jesus dizer um não para ninguém que foi até ele com fé. Lá em João capítulo 2, versículo 3, ele não diz não para Maria, ele diz: ainda não chegou a hora. Vai chegar. Ainda não chegou. Ele não está dizendo não. Jesus nunca deu um não para quem se aproximou dele com fé. Ele está dizendo: eu quero. O sinal é positivo. A porta está aberta. O caminho vai ser aplanado. Os caminhos vão ser abertos. Quem recebe essa palavra, por favor, me dá algum sinal de vida. Adora e exalta o nome dele. Ele está dizendo: eu quero. E Jesus querendo, não importa quem não queira. Vou fechar agora a Bíblia. E o texto diz: e logo
Repita comigo, por favor. E logo o leproso ficou limpo. Irmão, olha o que o texto está dizendo. E logo o leproso ficou limpo. Aqui tem outro problema. Tem outro problema. Que problema é? O problema é o seguinte: o diagnóstico da cura da lepra era dado por um sacerdote. Levítico capítulo 14, você pode ler as leis concernentes à purificação da praga da lepra. E ele vai nos dizer que o sacerdote só podia dizer que o leproso estava limpo depois de 49 dias. Por quê? Porque o sacerdote deveria examinar aquele leproso durante 7 semanas. Primeira semana, examinava. Fique recolhido no leprosário. Depois de 7 dias eu volto. Depois de 7 dias voltava, examinava, volta para o leprosário. Depois examinava, volta para o leprosário. Depois, e assim sucessivamente. O sacerdote só poderia dizer que aquele homem estava curado da lepra depois de 49 dias. Porque era uma cura que o seu diagnóstico, por ser muito complexo, levava tempo. Mas aqui, o pobre do leproso não esperou nenhum dia. Jesus disse, o texto diz, e logo ficou purificado da lepra. E logo ficou purificado da lepra. E logo ficou purificado da lepra. Ele vai precisar ficar recolhido mais 7 dias? Não. Por quê? E logo ficou purificado da lepra. Ele vai precisar esperar 7 semanas para saber que está curado? Não. Por quê? Porque logo ficou purificado da lepra. Eu gosto de outras traduções que dizem e imediatamente. 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 Eu vou profetizar para crente que acredita em profecia através da palavra. Aquele milagre queria demorar semanas para acontecer. Aquele milagre queria demorar anos para acontecer. Jesus está dizendo imediatamente, 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 imediatamente. Eu posso fazer, eu posso operar e eu posso fazer muito mais rápido do que você imagina. O Espírito Santo de Deus está me dizendo, tem crentes aqui esperando. E o diabo está enviando alguns secretários até ele. Porque quando o diabo não vai, ele envia o secretário para dizer, esquece, vai demorar. Já teve endemoniado que disse para você, espere sentada. Compra uma cadeira bem acolchoada, se sente, coloca um puff na frente, encosta teus pés, vira a cabeça para trás e aguarda, porque vai demorar. Mas o teu Jesus, irmão, mas o teu Jesus, irmão, mas o teu Jesus, irmão, não está preso à palavra de invejoso. O teu Jesus, irmão, não está preso à palavra de fofoqueiro. O teu Jesus, irmão, não está preso à palavra de linguarudo. O teu Jesus, ele pode fazer aquilo que demoraria dias, semanas, meses e anos. Aquilo que ele pode fazer hoje, imediatamente. Imediatamente. Levanta a tua mão direita para receber. Enquanto tu está adorando a Deus, ele está dizendo imediatamente. Imediatamente vai ficar limpo. Imediatamente vai ficar sarado. Imediatamente vai ficar puro. Imediatamente a porta vai se abrir. Imediatamente o milagre vai acontecer. E eu termino agora. Versículo 4. Não diga a ninguém. Eu fiz o milagre. Não foi? Foi, o Senhor fez o milagre. Não diga a ninguém, não. Eu abri a porta, não foi? Foi, não diga a ninguém, não.
Eu realizei o teu sonho? Realizou, Jesus, obrigado. Não diga a ninguém não. Eu fiz o que tu estava pedindo? Fez, Senhor, obrigado. Não diga a ninguém não. Porque milagre de Deus não precisa ser divulgado. Porque o milagre que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande que todos vão ver. Que todos vão ver. Que todos vão ver. Que todos vão ver. Eu estou pregando para crente aqui que Jesus vai tocar nele de uma forma tão poderosa que ele não vai precisar nem abrir a boca para dizer que Jesus fez. Porque quem passar na frente da porta da casa dele vai dizer: Jesus fez, Jesus fez, Jesus chegou e fez o que ninguém poderia fazer. Não diga a ninguém. Agora vai até o sacerdote. O sacerdote ficava onde? No templo. Olha só para onde Jesus manda o leproso após curar o leproso. Vai para o templo. Se apresenta ao sacerdote e paga a oferta que está prescrita na lei. Olha o que Jesus está dizendo. Eu te curei, curou. Se mostra ao sacerdote, pague a oferta que está prescrita na lei. Levanta a tua Bíblia, por favor. Você que trouxe sua Bíblia, levanta a tua Bíblia, por favor. Levanta a tua Bíblia, por favor. Balança ela, balança. Olha o que Jesus está dizendo. Eu abri a porta, abriu. Não diga a ninguém não. Vá para o templo e faça o que a lei diz. Olha o que Jesus está dizendo. Eu fiz o milagre, fez. Vai para a igreja e continua fazendo o que a palavra diz. Porque tem gente que vai para a igreja até Jesus operar. Quando Jesus opera, ele sobe, não pisa